Nem todo cavalo é cavalo de grande prêmio. Para que eu quero esse cavalo novo? Qual que é o meu objetivo final com ele? Eu quero ter ele ganhando prova com 11, com 12 anos de idade? Ou eu quero ter ele ganhando prova com 4, 5, 6? Os cavalos hoje em dia, o custo inicial deles não são baratos, porque a estratégia de criação brasileira não foi criar quantidade num baixo custo. Foi criar qualidade sem se preocupar muito com custo. Fala pessoal, tá começando mais um episódio do Clacast com o patrocínio da Royal Horse, marca líder global em nutrição equina. Com a recente boa participação do Brasil no Mundial de Cavalos Novos de Lanaken, a gente vai seguir um pouco mais nesse tema com o diretor de Cavalos Novos da Federação Paulista, que também é cavaleiro, instrutor e tem atuado como chefe de equipe do Paraguai. Hoje a gente está com Carlos Eduardo Macens e Filho, o Caê. Caê, obrigado por falar com a gente. É um prazer estar aqui. Eu sou um admirador do trabalho de vocês, um fã. Isso que vocês estão fazendo é incrível para o nosso esporte. É uma maneira absurda da gente aprender assim, ouvindo. As pessoas têm um certo sucesso, enfim, pessoas têm uma carreira grande no nosso esporte. Então, para mim é uma honra estar aqui com vocês. Muito bom. Caê, eu acho que o principal tema aqui vai ser um pouco formação de cavalos novos. Vamos começar por essa área do diretor. Há quanto tempo você está na diretoria de Cavalos Novos da Federação Paulista? Eu assumi há 2 anos atrás. Na verdade, o ano passado, né? Começo do ano passado. O Darins me chamou, meio que para ajudar a direcionar ali um pouquinho e comandar caso tenha alguma dúvida na relação da federação aí com o desenvolvimento dos cavalos novos. Qual que é o papel do diretor da federação? Como que ele é diferente do diretor da confederação, por exemplo? Na federação, obviamente que a gente tem uma responsabilidade de direcionar ali as competições do estado, os CSEs. Ultimamente, com o crescimento dos rankings das provas internas, esse papel diminuiu um pouquinho a importância, porque a gente tem hoje ali como CSE principal o Campeonato Paulista, que a gente consegue mexer um pouco mais, mas é uma coisa até que a gente vem conversando com o Darienzo, enfim, de conseguir aproximar um pouco mais a federação dos rankings e das provas internas para conseguir direcionar um pouco mais e ter um papel um pouco mais ativo aí na formação dos cavalos novos. Então, acho que a primeira pergunta oficial é essa. Como diretor, mas muito mais do que isso, como cavaleiro, como você acha que tem que ser feita a formação dos cavalos novos? Em primeiro lugar, é pensar no objetivo. Para que eu quero esse cavalo novo? Qual que é o meu objetivo final com ele? Eu quero ter ele ganhando prova com 11, com 12 anos de idade? Ou eu quero ter ele ganhando prova com 4, 5, 6? Isso é uma coisa que é bem... muitas vezes as pessoas não pensam muito que é a estratégia. Todo mundo sabe ali como um cavalo com seus 11 anos, 12 anos de idade tem que estar, desde a parte técnica, da parte física também. E eu vejo que é muito comum que as pessoas precocemente tentam adiantar o cavalo nessa parte de desenvolvimento técnico, desenvolvimento físico, para ir atrás de resultado, muitas vezes pela pressão de um proprietário, enfim, do criador. Todo mundo gosta de ver o cavalo entrando nas provas e ganhando, mas eu sinto que é muito importante entender e ter uma boa estratégia a médio e a longo prazo para conseguir levar o cavalo onde vocês realmente querem, né? Tem muito cavalo com potencial aí enorme para saltar as provas grandes, que pelas pessoas apressarem e tentar ter um resultado de maneira antecipada, quando já está com seus 10, 11 anos de idade, o cavalo já não tem muito mais para entregar. Você acha que é uma decisão do cavaleiro, do proprietário, ou às vezes também é uma avaliação do cavalo? Na verdade, os três. A gente pensa que é uma equipe, né? O cavalo faz parte dessa equipe, obviamente. Então, por isso que precisa sentar, avaliar o cavalo, entender o propósito e o objetivo do proprietário e, como cavaleiro, saber se a gente vai poder entregar aquilo ali ou não. No final, a responsabilidade é nossa, como homem do cavalo ali, de saber, ok, com esse cavalo e com o seu propósito, com o seu intuito, eu acho que a gente pode fazer um trabalho legal ou não, ser bem honesto e sincero e poder direcionar ali num outro caminho. Nem todo cavalo é cavalo de grande prêmio. Então, que é muito sobre saber entender o que é cada cavalo e realmente saber direcionar ele ali, e sempre em conjunto com o proprietário, com o patrocinador, com a equipe toda de veterinário, enfim. Acho que isso, sem você ter uma noção clara de onde a gente quer chegar e do que a gente espera do cavalo, é muito difícil de você bolar uma estratégia para ele. Falo isso porque tem várias vezes que é isso. Você não vai correr com um cavalo de 6 anos. Tá, mas e se esse cavalo de 6 anos ele é um bom cavalo de 1,30 m? Exatamente. E não é só o correr, né?
O cavalo, para mim, com 6 anos, ele precisa começar a aprender a ser rápido. Eu não vou ensinar um giro para trás, um giro perto do meu cavalo com 11 anos de idade, não pode 1,60 m. Isso não existe. Mas é muito mais sobre a rotina do cavalo, o que eu peço na maioria das provas dele. Quando eu entro numa competição pensando em ganhar, eu vou a tudo, vou a full, né, no cavalo. Quanto que isso é benéfico ou não. Agora, ensinar o cavalo a tirar um lance numa linha, girar um pouco mais perto, com consciência, isso é importante. E sim, concordo com você, se o intuito do cavalo é virar um cavalo de 1,30 m, um cavalo ali de pré-júnior, um cavalo de mirim, é importante ele entender um pouco mais cedo o que vai ser esperado dele ali, mas sempre com consciência de que eles ainda são uma criança, né? Estão em desenvolvimento ali, então que a gente tem que ter muito respeito. E é muito importante entender que quando eu trabalho com intensidade, por exemplo, velocidade, você colocou o exemplo de prova de cronômetro, um cavalo de 6 anos. Quanto mais rápido a gente vai, mais intenso a gente tem. Quanto mais intensidade eu tenho num exercício, numa execução, menos tempo eu tenho que ter dessa intensidade. Então, se eu vou ser rápido numa prova, ok, eu vou ter 2, 3 provas que eu não vou ser rápido. Eu vou dosar isso daí. O que eu não posso é toda a prova que eu entrar com o meu cavalo novo, independente do objetivo, ir atrás e querer ganhar, porque esse cavalo depois com 8, 9 anos de idade, provavelmente ele já não vai estar mais dando o melhor dele. A gente vem vivendo, e aí a gente vem falando disso já tem algum tempo aqui nos episódios, um boom dos leilões. Uhum. De todas as formas, tanto em quantidade, bastante em qualidade. Primeiro qual você acha que deveria ser a lógica do leilão, no sentido de o que você deveria procurar, o que as pessoas estão procurando, o que as pessoas estão comprando, porque isso, todo mundo que está vendendo o sonho. Uhum. Qual que você acha que deveria ser o projeto? Como é que você olha para isso? Quando você vai avaliar um leilão, quando você vai avaliar um potro que você está... De novo, é entender o que eu quero. As pessoas às vezes não sabem o que elas querem. Eu quero pegar um Chaco Blue para minha filha saltar mirim. Desculpa, talvez não seja o melhor caminho, entendeu? É entender para que eu vou querer esse cavalo novo. Vai ser para o meu filho, para minha filha, para mim, eu sou um amador. Então eu preciso ir atrás de genética e de linha materna que entreguem isso para mim. Isso eu acho que é muito importante que as pessoas olhem, primeiro para eles, para entender o que eu busco de esporte. Não, é investimento a longo prazo. Legal, vou pegar um cavalo que tem o potencial de chegar no grande prêmio. Não, quero investimento mais a curto prazo. Talvez se eu pegar um cavalo mais fácil de montar, mais simples, ele com 6 anos, uma criança vai conseguir montar, um amador vai conseguir montar, vou ter um giro um pouquinho mais rápido. Então é importante eu entender qual o objetivo do negócio, por que eu estou comprando esse cavalo novo. Também entender a estratégia e o tempo que vai levar para esse cavalo se formar. Que para mim isso é um das áreas que as pessoas erram bastante. Porque para você formar um cavalo demora muito tempo. E é bastante investimento. Então que as pessoas erram em dois sentidos, na minha opinião. Uma delas é tentando economizar. Eu tenho uma baita de uma matéria-prima, só que é caro você mandar para uma cocheira boa, o cavalo comer uma comida boa, ter um ferrador bom, ter um treinador bom. Aí a pessoa economiza ou deixa no pasto, ou espera essa história de atrasar cavalo. Eu vou atrasar que eu economizo. Você não tem que atrasar nada. Se você tem um filho super inteligente, super capaz, você não vai levar ele para uma escola boa, porque ele já é inteligente, você vai torcer que ele vai entrar na universidade depois. Então, se ele é muito bom, você precisa dar qualidade dele entregar tudo aquilo que ele tem. Então, atrasar cavalo, para mim, super errado. Obviamente que eu não posso, isso não quer dizer que eu vou apressar o cavalo. Cada cavalo tem seu tempo. Agora, cavalo parado, ele não está aprendendo, ele não está evoluindo. Para mim, isso não é uma boa. Outro é a pessoa se cansar de esperar e assumir a sela antes do tempo. Acontece bastante. A gente fala que a gente tem competições de cavalos novos aí até 8 anos de idade. E é muito comum a gente ver as pessoas assumindo a sela um potro de 5 anos, de 6 anos, no dia a dia ali, achando que eu vou saltar uma prova aqui, não vai mudar nada. E muda toda a experiência, é igual pra gente. Se você teve uma experiência ruim na sua vida, você não esquece. Você leva ela pro decorrer da sua vida, o cavalo é igual. Né? Então a gente tem que tentar dar o máximo de experiências boas, de boas sessões de ensinamento, de boas provas. Obviamente, o mundo não é perfeito, às vezes eles vão ter uma experiência ruim, até mesmo com a gente que é profissional, mas tendo a consciência de que o cavalo ainda está em formação, que eu preciso, se eu quero comprar um cavalo novo, eu preciso ter paciência e eu preciso direcionar ele para um bom caminho onde ele realmente vai poder entregar o potencial total dele. E de quem você acha ou como você acha que a gente faz essa conscientização? Porque isso é um problema que não é de um, não é de dois, não é de três, é de praticamente todos os profissionais com diversos proprietários. Mas alguma coisa tem que estar errada, porque se é um problema de ordem comum,
alguma coisa não está sendo feita ou não está sendo dita. Isso é um papel da confederação, isso é um papel da federação, isso você acha que é falta de transparência dos profissionais com os seus próprios proprietários? Aonde você acha que está a falha sistêmica? Porque me parece um problema de sistema. Não estou falando que são todos os proprietários são assim, mas você está falando que é recorrente. É recorrente. Para mim é um problema cultural. A gente ainda tem muitas pessoas no esporte que são pessoas novas de cavalo. Que não conhecem muito de esporte, que se apaixonaram e eles entram com tudo, entram de cabeça. Mas eu sinto que já existe um empenho legal das instituições de tentar conscientizar as pessoas. Os proprietários, os profissionais também, obviamente, tentam fazer a parte dele, explicar e conversar. Mas eu sinto que tem que ser uma coisa homeopática. Eu acho que não é nada... Toda alteração de cultura e de ponto de vista, ela leva tempo. Você não consegue fazer do dia para a noite. E eu sinto que a associação do BH já está fazendo um bom trabalho com a seletiva para as Olimpíadas, com essa observatória das Olimpíadas. É legal porque você consegue conversar com os juízes, eles passam um feedback. Então, que se a pessoa ela é interessada e ela quer conhecer, ela quer saber, ela consegue atrás dessa informação. Ainda a gente tem poucas maneiras de trazer conhecimento no Brasil em termos de conhecimento teórico. Poucos livros traduzidos para português. Então, se a pessoa não lê inglês e não é interessada, ela não vai ter muita literatura de fora. Mas eu já vi alguns livros bacanas sendo traduzidos para português. O próprio podcast de vocês é excelente. Uma maneira ótima de estar trazendo informação para as pessoas. Então, eu sinto que aos poucos isso já está sendo mudado e leva tempo. Não tem jeito. E isso também não é um problema só do Brasil. Você vê na Europa, tem muita gente que é a mesma coisa. Você pega o tanto que eles aceleram a produção dos cavalos lá com o objetivo de comércio. Eles pegam os cavalos de 4 anos, você vê esses cavalos e fala, não é possível que esse cavalo só tem 4 anos de idade. E não é mágica, a gente sabe que não é mágica, é quantidade de treino. Para o cavalo de 4 anos estar passando mudança de pé redondo no bridão, sentado no posterior com uma reunião daquele jeito, 4, 5 anos, tem que começar o trabalho cedo e tem que pôr uma intensidade de treino maior. Quanto que isso é benéfico para o cavalo a longo prazo? Então eu não sinto que é um problema só do Brasil, eu sinto que é meio geral isso, mas as pessoas têm caminho para conseguir esse conhecimento, essa conscientização e no final entender qual que é o objetivo que eu quero. Eu quero um cavalo duradouro que vai estar com 11, 12, 13 anos performando no máximo. Eu quero uma venda rápida. Eu quero um cavalo para mim, para eu me divertir. E no final isso é o que realmente importa, entender o objetivo de cada um e aí bolar uma boa estratégia para tentar alcançar esse objetivo. Eu pergunto um pouco porque às vezes a minha dúvida é se existe uma possível mudança de regulamento, alguma coisa onde você implique e você obrigue. Eu sei que vou dar um exemplo de outra modalidade, que é no CCE. Você não pode saltar 2 estrelas se você não tiver um resultado com XYZ numa estrela. Você não pode saltar 3 estrelas e assim, subsequentemente, você tem limitações regulamentares para você subir de categoria ou para você mudar de categoria. Se eu não estou enganado, há algum tempo atrás entrou um regulamento onde você não pode, sei lá, uma criança de minimirim não pode saltar um potro. 5 anos, acho que você tem que ter acima de 16 anos para saltar uns 5 anos. Existe algum tipo de regulamento, mas a minha pergunta é se não tem um caminho que seja regulatório desse tipo de coisa, tanto para a gente não ter coisas que acontecem que hoje nada impede de um amador, um master de 1 metro se inscrever no Grande Prêmio, hoje é uma decisão pura e simples do cavaleiro, e aí se ele se matar no Grande Prêmio acabou, mas foi uma decisão dele e para o esporte é ruim. Mas se você não vê ou se você não acha que existe um caminho regulatório, se você acha que existe, é só um caminho cultural. Não, existe sim. E na verdade esse caminho já está em andamento. O Constantino, e até vou dar um spoiler aqui, ele está criando a diretoria da educação e desenvolvimento, onde ele me chamou para ser diretor. E um dos pontos que a gente quer estar olhando é o credenciamento de cavaleiros, credenciamento de instrutores, justamente para conseguir colocar níveis nos cavaleiros, níveis nos instrutores, potencialmente também nos cavalos, ter um credenciamento de cavalo, falou que o cavalo vai saltar GP, o que ele saltou de 1,45 m, de 1,40 m, com índice mínimo de resultado, e por aí vai. Então existe essa conversa, a gente já está pensando nisso, obviamente que é uma mudança drástica, mas a ideia dele é conseguir credenciar e certificar todos os profissionais envolvidos no hipismo, a nível nacional, desde tratador também, ter credenciamento de tratador, credenciamento de veterinário. É um caminho longo, é uma tarefa difícil, é um projeto bem ambicioso dele,
mas eu sinto que vai ser uma mudança super positiva para o esporte nacional se a gente conseguir implementar isso. E a ideia é exatamente essa, conseguir separar por níveis. O cavaleiro, antes dele saltar 1,30 m, ele tem que ter bons resultados no 1,20 m. Mas ele saltar 1,20 m, ele tem que ter bons resultados no 1,10 m. E também um cavaleiro considerado amador, o que ele pode fazer com um cavalo novo? Se eu sou amador, eu posso saltar cavalo novo? Ou deveria ser só profissionais para saltar cavalo novo? Na minha visão, deveria ser profissional. Mas mesmo assim, um profissional de um certo nível. Profissional é aquela pessoa que ela é remunerada no esporte. Mas quais são os níveis de profissionais que existem? Você entende ou não? Então a ideia muitas vezes você tem amadores que são bem melhores do que profissionais. Então entender qual o nível de amador que pode saltar um cavalo novo. Por exemplo, um amador super top, né? Um amador que salta grande prêmio. A gente tem vários amadores que saltam pro de 1,60 m e montam super bem. Então a partir de qual nível que um amador poderia estar fazendo um cavalo novo, a partir de qual nível que um profissional poderia estar fazendo um cavalo novo, né? O cara tem que ter algum tipo de background, de resultados para estar podendo entrar nesse mundo. Então que já é um projeto que está em andamento. Obviamente é super complexo, vai mexer com muita coisa, mas eu tô bem otimista que vai ser legal aí pro esporte. Os stewards já tem um pouco isso, né? Os stewards e os júris, você tem juiz nacional, juiz internacional, 1, 2, 3 estrelas, existe um... Exatamente. Então o primeiro passo desse projeto está sendo revisar o credenciamento dos stewards, dos oficiais, desenhador de percurso, revisar o processo de formação deles, revisar a separação por níveis, formas de atualização. Então isso está sendo feito nesse momento, já tem equipe de coordenadores aí, de juízes, de comissários, desenhador de percurso, que já estão analisando como essa formação é feita, quais são os critérios usados e o que a gente precisa mudar e se precisa mudar alguma coisa para os próximos anos. E aí a ideia é que todo ano a gente faça retroalimentação. Todo ano esses coordenadores analisem como que está desenvolvendo as áreas e façam os ajustes para o próximo ano. Que é uma coisa cíclica, que tentar criar isso na cultura de aprimoramento, de melhoria contínua, né, de sempre estar olhando para as áreas, separar as áreas, comissário é comissário, juiz é juiz. Obviamente já é separado, mas muitas vezes no regulamento fica tudo meio junto, meio embolado, é difícil de ler. Então criar um setor para cada um deles, para ficar de uma visualização mais fácil, enfim, ter um entendimento melhor. Maravilha. Legal. Acho que é um podcast só sobre isso, gente. Dá, sem dúvida dá. E aí seria legal trazer o Constantino também, porque é uma iniciativa dele. De novo, não é fácil, você tem que ter muita coragem para fazer isso, porque você mexe com muita coisa do esporte, mas como você mesmo falou no começo, é uma mudança necessária. E aí você consegue realmente acelerar esse processo de evolução, de aprendizado. De reeducação. De reeducação, essa é a realidade. Kai, você falou agora há pouco sobre atrasar um potro, né? Essa coisa do atrasar o potro, não atrasar. E a gente também viveu esse ano, posso estar equivocado, pode ter sido ano passado, uma mudança no regulamento dos cavalos novos que permite você não utilizar o nosso... Tem uma palavra para isso que eu não vou lembrar agora, mas que é isso. Hoje a gente pode... Que é como se fosse um gancho, né? Você pode usar... A palavra fugiu de mim também. Vem, mas é isso. Você pode hoje saltar um cavalo que faz 6 anos. O cavalo que nasce depois de julho, no Brasil, a gente até ano passado, até ano retrasado, o ano hípico dele era baseado de agosto para frente. Sim. Né? De agosto a agosto, como se o nosso ano começasse no meio do ano. Exato. Aí você pode, na teoria, adiantar. Mas na verdade é o que mudaram agora. Na verdade, os nossos cavalos, a gente vai ter agora teve o campeonato brasileiro de cavalos novos. Muitos cavalos ali, saltando 4 anos, já fecharam 5. Muitos 6 anos já fecharam 7. E por aí vai. Então, o que a CBH fez, e eu estou totalmente de acordo... Carência. A palavra é a carência. A carência, exatamente. É de você permitir que as pessoas que sintam que o cavalo esteja pronto, que ela possa, se o cavalo já está naquele semestre onde ele já fechou 8, vai fechar 8, ou ele pode saltar 8 anos que não tem problema nenhum. Isso é ótimo porque ele dá liberdade para a gente trabalhar com os cavalos. E o que é importante entender e saber é que não quer dizer que todos têm que saltar e todos têm que fazer isso. Óbvio que não. Você vai colocar ali se você sentir que o seu cavalo está pronto para isso. E existe até uma conversa que eles estão querendo mudar o nosso ano hípico, que ele não é o ano hípico do cavalo novo. Ele é do último dia do primeiro dia de janeiro até dezembro. É quando você salta um ano hípico diferente. E o ano de criação ele muda no final de julho. Isso. Então que a ideia é que o ano hípico comece a mudar também no final de julho. Então os cavalos saltariam 4 anos ou 5 anos, enfim,
até o final de julho. Do ano, e aí no meio do ano. E aí em agosto eles já teriam que saltar a nova categoria para estar mais próximo da idade que eles realmente são. E eu acho essa ideia bem legal. Acho bem legal. Não é todos os cavalos têm que fazer, mas eu sinto que vai evitar da gente segurar eles mais para trás do que precisa, né? E no final é muito de como a gente leva, de como a gente faz isso, né? Sobre o cavalo estar pronto para isso, ele não está pronto para isso. Ele é bom o suficiente para isso nesse momento, ele precisa de um pouquinho mais de tempo. No final precisa ter bom senso, independente de que regra que esteja colocada ali no papel. Exatamente. Eu acho que é engraçado que, na verdade, você, uma vez conversando com a André Muniz, ela falou isso, o problema de você seguir a idade do Brasil é que você come um ano do cavalo. Exato. Quando o cavalo sai do 8 anos, é o ano que ele faz 10. Exatamente. Você vai falar pra pessoa, quando tem esse cavalo? Não, ele faz 10. Tem 9, não, ele já vai fazer 10 ali, provavelmente em agosto, setembro. Exatamente. Então, calma aí, então ele tem 10. Não, mas ele saltou 8 anos no passado. Exatamente. Então, que isso é uma coisa que a gente tem que pensar aqui. Eu sinto que muitas pessoas têm medo de adiantar o cavalo, de fazer demais com o cavalo. E sem dúvida nenhuma, esse medo ele tem que existir. Eu nunca quero fazer a mais, mas também precisa ter um entendimento de que fazer a menos não é benéfico. Eu tenho que dar o tempo do cavalo. O cavalo ele precisa ser treinado corretamente, com as etapas corretas, respeitar essas etapas. E aí, para mim, onde falta muita informação ainda para as pessoas. Quais são essas etapas? O que eu preciso melhorar no meu cavalo? O que o meu cavalo precisa ser capaz de fazer antes de eu começar a saltar? O que o meu cavalo precisa ser capaz de fazer em casa antes de eu começar a levar ele para sair, para saltar uma provinha fora? Então, que essas etapas, pelo ego humano, pela ambição ali, muitas vezes elas são puladas. E, por exemplo, eu posso apressar um cavalo de 6 anos para saltar 5 anos. Como assim, Caio? Não faz sentido. Ele já era para estar saltando 1,30 m, que é os 6 anos. Se ele não estiver preparado para fazer 1,15 m, porque ele ficou no pasto, domou com 6. Aí, eu acho curioso como o pessoal acha bonito. O cavalo saltando 1,20 m. Nossa, ele domou faz 3 meses e já está no 1,20 m. Gente, isso não faz sentido. Não é porque ele tem a capacidade técnica de fazer, não quer dizer que músculo está pronto, tendão está pronto. Você tem várias áreas que precisam ser trabalhadas num cavalo, não só o técnico. E isso hoje em dia é difícil porque os cavalos eles são tecnicamente tão bons, eles são naturalmente tão bons, que a gente acha que a gente pode só ir colocando a madeira e vai saltando, os cavalos vão fazendo. A parte física é importante, a parte mental é importante. Não dá só para eu ir acelerando de qualquer jeito e acabou, entendeu? Então o que eu tenho que começar esse meu cavalo na idade correta, na minha visão, domar ali final de 3 anos, começo dos 4, 3,5 em diante não teria tanto problema. 4 anos dedicado ao trabalho de plano, fortalecer o cavalo, saltar algumas coisas baixinhas. Segundo semestre, saltar um pouco, por que não? Esse cavalo já está virando 5 anos no segundo semestre. O pessoal, não salto 4 anos nunca. Seu cavalo já tem 5. Você assiste o Mundial, os cavalos saltando 1,30 m. Se fosse tão errado assim, não teria como, né? E aí fala, mas esses cavalos não chegam. Vários chegam. Hermitage Calone chegou. United Touch saltou 5 anos, se eu não me engano, também chegou. Você vai ver vários cavalos que fizeram isso, chegaram. Obviamente não é para todos os cavalos, né? Falando em nível de mundial, já que entrou no assunto. Ali a gente está falando do 1% dos melhores cavalos do mundo que estão ali. Não são todos os cavalos que vão estar aptos para fazer aquilo ali naquela idade. Se o cavalo for naturalmente bom o suficiente, fisicamente bom o suficiente, o mental dele for bom o suficiente, e você quiser entrar numa competição, apresentar o seu cavalo, ok, eu não vejo um grande problema. O problema é o meu cavalo não estar pronto fisicamente, não estar pronto mentalmente. Tecnicamente ainda aquilo ali ser realmente difícil para ele, e eu, por um motivo de ego meu, de ambição minha, forçar por uma intensidade super alta naquele cavalo de 5, 6, 7 anos, só para eu estar num campeonato, para eu poder falar, saltei um mundial, aí não está certo. Aí realmente isso é um desserviço para o cavalo. Lembrando que os cavalos que estão lá e chegam para fazer aquilo, são os melhores do mundo, com os melhores cavaleiros, os melhores sistemas, né? Passaram por uma seletiva, né? Sim, eles tiveram que classificar para aquilo, eles passaram por uma seletiva e uma boa pessoa do cavalo, ele não vai estar expondo o cavalo dele, novo, de qualidade, para uma condição que ele sabe que não vai ser benéfica para o cavalo. Obviamente que a gente sabe que existe o outro lado. A pessoa pensando no comércio, pensando em benefícios próprios ali, que vai botar uma pressão a mais, mas aí o problema não é da competição. É aquilo, é um pouco do bom senso das pessoas, de entender, ok, meu cavalo está apto, isso vai ser bom para ele ou não vai ser bom para ele. Mas a regra para mim é a seguinte, respeita o tempo do seu cavalo, escuta o seu cavalo, presta atenção no seu cavalo e tenha uma estratégia a longo prazo.
Eu quero ter ele bom com quantos anos? Eu preciso saltar na prova XYZ? Para ele vai ser bom isso ou não vai ser bom? Né? Bola uma estratégia, vai com calma, que aí a sua chance de chegar lá no final ela é bem maior. Se eu quiser ganhar toda a prova, saltar todas as provas, aparecer nas premiações, quando chegar lá na frente, talvez o seu cavalo não esteja mais. Isso aí é uma decisão, inclusive, do proprietário, do criador. Inclusive do proprietário, do criador. De novo, a estratégia ela tem que ser bolada em equipe. É muito importante. É mais importante estar no pódio para fazer o nome do Aras, ter representatividade para você poder botar no leilão e você vender. Exatamente. É marketing. É marketing. O cavalo saltou o Sul-Americano, saltou o Mundial, ganhou, enfim. Você tem um nome ali para você poder vender os produtos, vender embrião. Então, que é entender o propósito. Né? Óbvio que sempre a segurança do cavalo é em primeiro lugar, mas tem que entender o que eu quero com esse projeto. Cada cavalo é um projeto diferente. Uma das coisas que acho que tem 2 assuntos paralelos na minha cabeça rodando agora, mas uma delas é quando você estava falando do o que seu cavalo precisa saber para poder fazer, que é um pouco essa discussão do quando subir, quando passar para a próxima etapa, quando levar para fora. Isso é uma coisa que o adestramento, por exemplo, o seu cavalo precisa poder fazer um travero, precisa saber fazer X, Y, Z. No nosso caso, é um pouco a altura. E a altura, ou a dificuldade, às vezes escapa um pouco no improviso, escapa um pouco na qualidade do cavalo. Na maneira que ele está sendo apresentado. Por quem ele está sendo apresentado? Por quem ele está sendo apresentado, sem dúvida nenhuma. Então tem um lugar aí do salto que ele tem essa coisa que ela é objetiva, né? Então se você tem, passo triplo. Bom, passar o triplo vai passar, né? Como ele passa o triplo... É outra coisa. Com qual pressão? Com qual habilidade do cavaleiro? Isso eu vejo que acontece muito no Brasil, onde as pessoas, elas suprem muito uma falta ali de amadurecimento do cavalo na capacidade do cavaleiro de improviso. O cavaleiro brasileiro ele é incrível em improviso, de resolver problema, só que isso às vezes também fica um pouco na cultura. Então que eu vou arrancar o zero, eu vou fazer passar, eu vou ir para o outro lado, e eu vou ser rápido, mas o cavalo está pronto para isso ou não está pronto para isso? Eu estava até vendo um podcast do Kobe Bryant que eu achei interessante, que é justamente sobre isso. Ele fala que ele com 13 anos de idade, ele não entrava para competir pensando em ganhar. As outras crianças entravam e faziam de tudo para ganhar. O que quer dizer? Se eu arremesso melhor em tal parte da quadra, eu vou para aquela parte da quadra e vou arremessar. Né? E ele não. Ele falava onde que são as minhas dificuldades. Então, nesses jogos, ele entrava pensando em melhorar como atleta. E olha onde o cara chegou. Então, com um cavalo novo, eu penso que é a mesma coisa. Quando a gente está entrando ali, falou que como que eu vou montar para eu poder... para que essa competição, para que essa prova, enfim, para que esse treino seja o mais educativo possível para o meu cavalo. Para que ele realmente possa aprender. E muitas vezes não é arrancar o zero. Muitas vezes não é ser rápido. Muitas vezes não é por um excesso de perna, um excesso de imposição. Né? A gente sabe, se a gente colocar mais pressão ali no momento, a gente pode ajudar. Mas a médio e a longo prazo, aquela pressão não faz mais, não funciona mais. Aí o que eu faço? Aí eu mudo a espora, mudo a embocadura, cada vez mais pressão. De novo, com o tempo o cavalo vai ficando surdo às ajudas ali e não vai respeitando. Mas aí é muito de novo, objetivo, o que eu quero, entender que a formação de um cavalo novo ela leva tempo, não é do dia para a noite. E, cara, a gente não para de aprender nunca. É o tempo inteiro aprendendo qual que é a melhor maneira de ensinar isso, qual é a melhor maneira de ensinar aquilo, qual que é o melhor sistema para estar colocando para um cavalo. Isso eu senti muita falta aqui no Brasil em ter conhecimento teórico para a gente poder entender realmente a escala de treinamento. Qual que é a escala? Quando moleque eu me frustrava, que eu olhei e não entendia nada da escala de treinamento. Né? E aí, com o passar dos tempos, você vai buscando tradução, vai buscando entender, vai perguntando para as pessoas. Eu sinto que muitos cavaleiros profissionais ainda não têm realmente essa ideia. Eles sabem o cavalo pronto como tem que ficar. Para o cavalo pronto ele tem que estar assim, ele tem que entrar com o pé, ele tem que encostar no bridão, tem que estar reunido, tem que estar impulsionado, tem que fazer mudança de pé. Aí ele sobe num 4 anos, ele quer arrancar aquilo. Ops, não é do dia para a noite, leva tempo para você construir. Na imposição, ok, você pode conseguir ali um pouco no improviso? Pode. Mas qual o custo de uma imposição tão firme, de um treinamento tão intenso numa idade jovem, que eu vou trazer, que eu vou estar fazendo isso lá para frente? Então, às vezes, deixa o cavalo chacoalhar um pouco a cabeça, permite um pouquinho que ele brinque um pouco, enfim, não seja tão rigoroso tecnicamente com o cavalo novo no começo. Dá tempo para ele aprender.
todo mundo sabe que a gente aprende errando, né? E por que a gente não quer deixar os cavalos errarem? Né? Não entender não é provocar o erro, jamais colocar o cavalo numa situação que a gente saiba que ele não é capaz de resolver, mas permite dar um pouco mais de liberdade do cavalo, deixa o cavalo ser cavalo, ser um pouquinho mais livre, fazer um pouquinho do que ele quer ali, até mesmo na rotina de treinamento diário. E tenho certeza que mais para frente, quando você precisar ter um pouco mais de precisão e se precisar de um pouco mais de intensidade, ele vai te responder, você vai ter muito mais recursos para tirar do seu cavalo. Muito bom. Uma das questões, eu já pensei nessa coisa da qualificativa, de como é que você qualifica alguém para subir de categoria diversas vezes. E aí eu vou falar um pouco, eu quando era criança, tinha um cavalo muito legal, 8 pontos. Mas ele era muito legal. Só que ele fazia 8 pontos no 1,10m, ele fazia 8 pontos no 1,20m, ele fez 8 pontos no 1,30m. Essa coisa da qualificação por resultado também não é um sistema perfeito. O sistema perfeito não existe. Hoje a gente, ainda mais hoje, a gente vai falar agora um pouco de categoria de base, a gente vive esse universo da categoria de base com super cavalos. Então você não está qualificando por qualidade, você está qualificando por resultado. Mas o resultado significa o quê? Exatamente. Né? Primeiro a gente fala que o resultado não é o mais importante, que eu não tenho que focar no resultado, eu tenho que focar na execução e na performance, que são diferentes do que resultado. Mas o sistema perfeito ele não existe. Essa é a realidade. Talvez no início ali, um julgamento subjetivo para saber se a pessoa está apta a saltar, a competir, que isso deveria ter. Antes de uma pessoa saltar qualquer campeonato federado, ou ela deveria passar uma provinha teórica, de que ela entende o que ela está fazendo, conhece do cavalo, conhece as regras, e depois fazer uma reprisezinha, passo, trote, galope, ver se ela consegue montar, se ela é capaz de praticar a equitação antes dela praticar o hipismo. O hipismo é competição. Para eu poder competir, eu tenho que saber montar. Então isso deveria ter no começo. Depois, a minha visão é que realmente você buscar qualificar por resultado, eu sinto que é o caminho mais simples e mais simplificado e mais objetivo possível. Agora, qual resultado? Ele precisa ganhar para ele mudar? Não, talvez 8 pontos é o suficiente. Uma sequência, 4 provas com pelo menos 8 pontos, ele pode ir para a próxima categoria. Talvez isso seja uma ideia. Fez uma com 8 pontos? Não. Mas se ele fizer 4 competições ali, 3, 4 com 8 pontos, ok. Ele está habilitado para ir para outra categoria. Foi para outra. Está com 16, 12, 20, 24, ok. Ele não pode subir, ele vai ter que ficar ali. Até ele melhorar para ter 8 pontos antes de poder subir. Óbvio que seria muito melhor se eu tivesse profissionais treinados, capacitados, um sistema de equitação montado, porque isso é uma outra coisa sobre o critério subjetivo. Ele está sendo julgado baseado no quê? Se a gente não tem uma diretriz técnica de como formar um cavalo novo, de como montar um cavalo, não existe essa diretriz no Brasil ainda. Então, o que eu tenho que fazer na curva? Galope esporte, galope sentada. No salto, alivia a mão na batida, mantém o contato na batida, posição de pé, estribo mais comprido, estribo mais curto. Você tem várias coisas que você pode julgar, isso só de posição, né? Que se você não tem um critério para julgar isso daí, é muito difícil, cada um vai julgar com seus olhos, com as suas experiências pessoais. Quando você fala a nível de uma instituição como Federação Paulista ou Confederação Brasileira de Hipismo, você não pode o julgamento não pode ser baseado numa preferência pessoal. O julgamento tem que ser baseado dentro de critérios que estão escritos ali e que todo mundo tem acesso. Que antes de eu entrar nessa competição subjetiva, eu leia, eu realmente entenda o porquê, né? Então que eu acho que esse caminho subjetivo para a gente ainda é bem distante, tanto para competição quanto para classificação de atletas. Eu acho que está bem longe da nossa realidade, mas a gente classificar para o resultado um caminho ali mais fácil e de uma certa maneira ali é bem melhor do que o que a gente tem hoje, que qualquer um faz e faz o que quer. Nossa, bom. Falando um pouco na sua vivência como instrutor, você acompanhou alguns alunos de categoria de base, você tem alunos amadores, mas você tem alguma vivência na categoria de base. Seu sobrinho, né, foi agora para o Sul-Americano acompanhando seu sobrinho no pré-júnior. Sim, isso mesmo. E acompanhando também a equipe do Paraguai como chefe de equipe. Queria que você falasse um pouco do que você tem visto nessa vivência da categoria de base, em especial. Porque a gente falou de cavalos novos, sua capacidade como formador de cavalos novos. E na formação dessa geração de cavaleiros que vem vindo aí? Vamos lá. É muito importante para a pessoa que realmente almeja ter o esporte, competir em alto nível, que eles tentem viver nesse mundo um pouco. Porque quando você está junto de pessoas que buscam fazer o seu melhor, que buscam fazer tudo em alto nível, isso tende a te puxar, tende a te melhorar.
você aprende a lidar com pressão de estar na equipe, pressão de seletiva, campeonato internacional, vestir a casaca verde. Eu tive o prazer de representar o Brasil nas categorias de base, tive vários outros alunos tirando esse ano, que também participaram, e para mim é de um benefício enorme. Quando você consegue entrar na categoria de alto rendimento da CBH e acompanha todo mundo evoluindo, buscando, crescendo, eu sinto que isso ajuda demais na evolução da pessoa como atleta e como um todo. Normalmente o foco ele é diferente, a determinação é diferente. Hoje em dia a gente esbarra num outro lado, que talvez não seja tão positivo assim, onde as pessoas tentam suprir a falta de equitação com o cavalo com excesso de qualidade. Só que isso acontece, você consegue fazer isso no pré-mirim, no mirim, no pré-júnior mais ou menos. A partir do júnior, se a pessoa não sabe realmente montar, não tem jeito, né? Mas para eu fazer qualquer atividade em alto nível, em alto rendimento, requer muita disciplina, muito treinamento, muita repetição. Entender as necessidades de um atleta como um todo, né? Eu penso num atleta, eu tenho a parte física, parte mental, estratégica, parte técnica, e uma outra que é extremamente importante, que é onde eu sinto que essa garotada pena muito hoje em dia, que é o estilo de vida. Se eu não tenho um estilo de vida propício para alta performance, fica difícil de alcançar. Eles estudam pra caramba, passam na escola o dia inteiro, terminam de estudar 3, 4 horas da tarde. Com qual energia que vai treinar? Não consegue treinar direito, fica difícil, aí treina menos. Então que hoje em dia tem muitos empecilhos aí que dificultam essa garotada realmente entregar o máximo. Mas mesmo assim tem muita gente boa, você vê a Nina que foi campeã no pré-júnior, monta pra caramba, as meninas de júnior também montando super bem, under 25, alguns mirins, tem muita gente boa vindo, mas de novo, é importante eu entender o que eu quero nessa fase, e para mim é muito parecido com a fase de cavalos novos, engraçado, né? Porque atleta é atleta, tanto cavalo quanto cavaleiro. Eu quero que meu filho aprenda, ou eu quero que ele ganhe. Para ganhar, eu preciso ter sobra de tudo. Preciso ter sobra de cavalo. Ele precisa estar saltando uma altura que é confortável para ele saltar, que vai estar fácil, a chance de ele ganhar é muito maior. Para ele aprender, todo aprendizado ele acontece fora da zona de conforto. A zona de conforto, zona de aprendizado e a zona de risco. É importante eu oscilar entre essas 3 zonas de aprendizado. Zona de conforto me traz confiança, sensação boa, quero fazer de novo, estou indo bem, está fácil. Zona de aprendizado, um pouco mais difícil, eu já tenho que pensar para fazer, já não vem tão fácil, eu preciso me empenhar um pouco mais para fazer ali, então que provavelmente na zona de aprendizado eu não vou ganhar, mas é onde eu vou aprender. Se eu quero chegar longe no esporte, o que é melhor eu estar fazendo? Estar ganhando, o pré-mirim correndo igual um doido, ou aprendendo a montar direito no pré-mirim, sem ganhar, fazer uma boa curva, fazer os lances certos. No mirim, igualmente, né? É importante eu entender onde que eu quero que meu filho chegue. Entender que ganhar, muitas vezes, não é o melhor caminho. Isso o resultado, ele ganhar hoje, não quer dizer que ele vai ganhar amanhã. Onde se o seu filho está aprendendo e está evoluindo como cavaleiro com a Amazona, para mim esse sempre é o melhor caminho. Sempre é. Às vezes um cavalo ruim não, obviamente que não, mas com um pouquinho mais de dificuldade, que ele tenha que se empenhar um pouquinho mais. Se não tiver precisão na chegada, ele vai empurrar uma varinha. Né? Então que são aspectos que você tem que tá sempre colocando em consideração aí, quando a gente tá treinando essa garotada e pensando no objetivo, onde eles querem chegar aí a médio e longo prazo. Eu acho que a gente teve num dos podcasts aqui com o Dudu Barreto, a gente estava discutindo um pouco, inclusive esse momento de superpreços, os cavalos, né, subiram o preço dos cavalos de categoria de base. Quando o objetivo é ganhar, eu quero o melhor cavalo. Essa é a realidade. E no nosso esporte, que nem como Fórmula 1, é um esporte de controle. Eu quero ter a melhor ferramenta, no nosso caso, uma ferramenta é um parceiro embaixo da gente, que vai me dar uma chance maior de ganhar. Óbvio, se eu tenho a condição de tê-lo, por que não? Mas às vezes, você entra naquilo, tá bom, o que eu quero? Ganhar ou aprender e melhorar? Aí fica um pouco... É que aí hoje eu vejo uma coisa que a gente vive, já falei disso com outras pessoas, que a gente vive Você não tem mais o bom cavalo do 1,20 m. Porque o bom cavalo do 1,20 m, ele tá pulando 1 metro. Mas começa até antes que isso, João. Quem cria um cavalo de 1,20 m? A genética já Mas nem é disso que eu tô trazendo, porque eu concordo com você, hoje em dia ninguém... Isso aí é uma discussão, acho que o Ricardo Moura, quando falou com a gente, falou disso, ninguém cria mais o cavalinho.
Todo mundo cria pensando Você no já cavalo do grande cria no prêmio. cavalo de grande prêmio. E aí Isso é aí. isso aí. Os papéis com muito sangue, muito poder. qualidade, muita É isso aí. gênio, muito caráter. Tá tudo bem. Mas eu nem tô falando disso, porque hoje você não tem mais o craque do 1,20m. São poucos que são o craque do 1,20m. Porque o craque do 1,20m, ele existe. Existe. Ele tá pulando 1 metro. Né? Provavelmente com mini-mirim. É um craque no 1,20m. Mas ele coloca ele na zona de conforto ali que, ali ele vai ganhar. Então, hoje a pessoa fala, o cavalo do 1,20m é caro. Não sei se é... É claro que ele é caro, né? E depende também do que é caro, o que é barato, que é uma outra discussão. Mas é porque a pessoa que compra um cavalo do 1,20m, ele não tá comprando um cavalo do 1,20m. Ele provavelmente tá comprando um cavalo do 1,40m. Mas o cavalo de 1,20m ele tem que ser caro. Vou te falar o porquê. Quantos anos não demora para ele se tornar um cavalo de 1,20m? De treinamento, de dedicação. Anos bem aproveitados, bem treinados. Vamos falar ali, um cavalo, para ele ser capaz de saltar 1,20m com um amador, ele tem que ser pelo menos uns 6 ou 7 anos de idade. Treinou 4, 5, 6, 4 anos de treinamento. Quanto que não custa? Um mensal, treinamento, levar para a prova, rodar para eu ter esse cavalo. Segundo, eu já tenho o custo inicial. Os cavalos hoje em dia, o custo inicial deles não são barato, porque a estratégia de criação brasileira não foi criar quantidade num baixo custo. Foi criar qualidade sem se preocupar muito com custo. Então a gente tem muito ICSI, que é um custo alto de produção, TE, pouca IA, que é inseminação artificial, éguas importantíssimas, pessoal trazendo égua de fora para criação. Então o preço do nosso cavalo novo ele subiu muito, porque o foco está sempre na qualidade. Então já começa com a matéria-prima inicial cara, um potro de 3 anos cara, eu tenho um bom treinamento dele, para ele se tornar um bom cavalo, ele precisa ter um bom treinamento, pelo menos 4 anos ali para ele ser um bom cavalo de 1,20m. Isso custa, é difícil de você fugir muito desse... E principalmente um bom cavalo, se ele tem a saúde boa, um caráter bom, ele é rápido, ele é limpo, ele pode até não ter a pró de 1,30m, pode não ter esse poder, mas um bom cavalo de 1,20m, ele sempre vai ter um bom preço. Para uma criança poder montar ali, se divertir com segurança, aprender a montar direito. Infelizmente é um pouco da realidade do nosso esporte. Eu fico com a sensação sempre de que, na verdade, é tudo 2 ou 4 furos para baixo. Isso também. É isso, não é que você está comprando um bom cavalo de 1,20m, você está comprando um cavalo bom de 1,40m. E aí você pensa por um outro lado. Qual que é a melhor estratégia? Eu me pergunto isso às vezes. A melhor estratégia é eu ter um cavalo de 1,20m para meu aluno hoje, esse ano. Aí o ano que vem eu preciso vender esse, perco um pouco na venda e compro de 1,30m. Aí digamos que meu aluno é super talentoso, ele fez um ano de 1,30m. Eu preciso vender de novo e comprar um de 1,40m. Eu sinto que um pouco do que as pessoas fazem, e pelo que eu tenho acompanhado nas competições também, elas compram esse cavalo com um pouco de sobra, não só pensando no 1,20m. Elas compram porque elas falam que eu vou ficar um ano no 1,20m, outro ano eu vou para 1,30m e tentar chegar no 1,40m. Obviamente que esse plano nem sempre dá certo. E o mesmo com um cavalo de 1,20m saltando no mini-mirim. Muitas vezes ele pega no mini-mirim e vai até... Faz o pré-mirim. Faz o pré-mirim e às vezes chega no mirim também. Então que às vezes economicamente é até melhor para quem está investindo ali em pensar, ok, eu vou comprar um cavalo que vai conseguir levar o meu filho por pelo menos 2 categorias, se der 3, perfeito, do que todo ano ter que vende, compra, você perde, desvaloriza na hora da venda sempre, na hora que compra vai. Então que talvez financeiramente também não seja um caminho ruim. É muito comum a gente ouvir que o professor ensina, mas ele também aprende. Sem dúvida. O que você acha ou qual você acha que é os maiores aprendizados que você tirou dando aula? Primeiro, a gente quando entra nesse mundo, a gente entra para aprender a linguagem do cavalo. A gente quer aprender a se comunicar com o cavalo, cada vez melhor, bolar um bom plano de treinamento para esse cavalo. Enfim, no final a gente entra para aprender a ser bom cavaleiro. Isso eu me peguei há alguns anos atrás pensando sobre isso, até conversei com alguns colegas de trabalho. E quando a gente começa a dar aula, a gente precisa traduzir isso para falar com outro ser vivo que às vezes a gente não tem tanta intimidade, que é o ser humano. Porque a gente passa tanto tempo em cima da sela, falando com o cavalo, aprendendo a linguagem do cavalo, que na hora de traduzir para o ser humano às vezes não é tão simples assim. Então que o dar aula é uma arte completamente à parte. Eu saber montar, eu saber a técnica do que envolve para eu poder produzir um cavalo, para poder saltar um grande prêmio, isso é uma coisa. Para eu poder pegar e ensinar isso para uma outra pessoa, isso envolve psicologia, isso envolve entender da progressão, entender do estilo de vida de cada um, entender da história de cada um, saber como que eu vou poder melhor influenciar essa pessoa para tirar o melhor resultado dela. Isso é todo dia a gente vai aprendendo, igual lidar com os cavalos, a gente não para de aprender nunca. E fora que a gente está se lembrando, por estar ensinando princípios
técnicos básicos diariamente, muitas vezes a gente olha um vídeo nosso e fala, ops, eu também não podia estar melhor. Né? Porque a gente tem que estar o tempo inteiro se atualizando, lendo, aprendendo. Então, que a gente acaba trazendo esse conhecimento teórico para a gente. Eu fiz o curso da FEI Coach, fiz todas as etapas dele até o FEI Coach 3, e é incrível o que isso me ajudou como atleta. Me ajudou muito, 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 muito. Muita coisa que eu achava que sabia e que eu vi que eu sabia só a pontinha do iceberg, o que tem por trás de conhecimento, o que leva para eu poder chegar na performance ali. Tem vários aspectos que eu preciso poder trabalhar, e se eu não consigo trabalhar nem em mim, como que eu vou trabalhar numa outra pessoa? Então, sem dúvida, a parte de dar aula me ajudou muito como atleta, muito como pessoa, julgar menos os outros, entender os outros, aprender a me comunicar melhor. E ainda é uma parte que eu tenho que aprender muito, que eu ainda erro bastante. O ser humano é muito mais complexo do que o cavalo, então que é um mundo ainda que eu estou me divertindo bastante, aprendendo cada vez mais. Boa, você começou essa resposta falando que quando você decide ser profissional, você decide porque você quer, né, você quer falar o mundo do cavalo. Quando você decidiu ser profissional? Cara, para mim, eu acho que com 12 anos de idade eu já sabia que isso era o que eu queria fazer da minha vida. Desde de criança, assim, a gente morava numa chácara meio distante e o meu melhor amigo era minha égua manga larga. Meus pais tinham fazenda de manga larga, criação de manga larga, e eu comecei montando essa égua, conheci o mundo do salto, e tinha um manga larga embaixo de mim que também não sabia saltar e eu também não. Aí eu comecei a gente aprendendo junto ali, e ela se tornou minha melhor amiga. Era onde eu saía da escola, ia correndo para ver ela, montar, enfim. Junto com ela começaram a vir outros cavalos também, e eu não tinha nenhum outro lugar que eu me sentia tão feliz e tão seguro quanto em cima de um cavalo. E aí desde cedo eu falava para meus pais, isso que eu quero fazer da minha vida, não quero fazer mais nada a não ser me dedicar a esses animais, a esse esporte. Enfim, é uma paixão que não dá para explicar, né? E parece que quanto mais a gente aprende, mais a gente se apaixona e mais enraizado a gente fica nesse meio. Hoje eu não me vejo... hoje eu crio também, tenho um pouco de criação, dou aula, faço um pouquinho de tudo com os cavalos ali, e sou completamente apaixonado por isso. Entendo é um lugar delicado, não é delicado, é difícil chegar, porque eu entendi que você, começou a montar criança, se apaixonou, você tinha uma família com condição, você foi pro Sul-Americano, categoria de base, etc e tal? Na verdade, não. A minha família no início tinha condição, e meus pais decidiram vender tudo para viver do cavalo. E rapidamente a gente estava comendo arroz com ovo, miojo na janta. Saía da escola, montava, terminava, ia cortar capim na represa. Tinha carro do ano, precisamos vender tudo para ter uma picape Pampa velha, suja de barro, para poder, enfim, viver o sonho dos cavalos. Então meus pais tanto meu pai como a minha mãe, são importantíssimos. Minha irmã também é profissional do hipismo, ela é professora de volteio, gestora da Escola de Equitação da Hípica Paulista, e eles enxergaram a beleza que é esse mundo dos cavalos e mergulharam de cabeça. Hoje você fala, o que eles fizeram foi uma coisa de doido. Eles venderam os negócios que eles tinham só para viver de cavalo com a gente. Abriram uma escolinha de equitação com os mangalares que sobraram da criação, e aí foi. E aí a minha profissionalização meio que veio automaticamente com isso. Porque a gente tinha uma hípica do lado de casa, uma escolinha de equitação, minha mãe dando aula, precisava de alguém para ajudar ela. Eu, com 11 anos de idade, puxava os cavalos, ajudava a dar aula, 11, 12. A minha família, ela me deu muito apoio desde criança, total apoio, mas não sempre financeiro. Os cavalos, a maioria deles eu que precisei fazer, produzir os cavalos, porque o cavalo naquela época já era caro pra gente. A gente tem a sensação de que hoje é caro, mas naquela época também era. Pra eu saltar sul-americano, nossa, meu pai pediu dinheiro emprestado para todo mundo, entrou um cheque especial no banco para poder fazer isso. E aí as pessoas puta, mas vale a pena? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Eu vejo os alunos meus, não só os atuais, mas os outros que participaram desse esporte no alto nível. As pessoas que eles se tornaram hoje são tudo pessoas que eu olho, eu sou extremamente orgulhoso deles, porque para você chegar, você com um mirim, saltar ali 1,20m, hoje 1,20m, 1,30m, pré-júnior 1,30m, o júnior 1,40m, na época era Young Rider, no Under 25, 1,45m, 1,50m. Cara, não é só ter cavalo, você sabe disso. Se eu não me dedicar, não me empenhar, não vai chegar, não vai ter resultado. E isso depois, isso são lições que você leva para a vida inteira, né? A gente aprende muito a
a perder nesse esporte, a lidar com a derrota. E se eu não conseguir achar um entusiasmo na derrota, um entusiasmo de buscar o aprendizado, de buscar melhorar, eu desisto cedo, né? Então, se você consegue ficar nesse esporte e entender que no final é tudo dedicação, é empenho, é correr atrás, aprender com as derrotas, para talvez se tiver 1% de glória, de vitória, né? Você desiste, não tem como. Então, quem fica nesse esporte consegue viver nesse nível, sinto que as lições depois você leva para a vida inteira e vale muito a pena, sem dúvida nenhuma. Sensacional. Caio, uma das grandes surpresas para mim foi... Eu imaginava que ia te encontrar nos Sul-Americanos, né? Imaginei que você ia, Piero vai, tudo certo. E aí eu te encontro no Sul-Americano com a blusa do Paraguai. Como é que deu essa aproximação? O que é a função do chefe de equipe? Ainda mais de uma outra realidade, entre aspas, do esporte, né? De um outro momento, de um outro movimento, de uma outra... Não digo nível, mas de um esporte que não é exatamente o mesmo esporte. É uma realidade bem diferente da nossa. Essa oportunidade apareceu, como eu fiz o curso FEI Coach até o nível 3, eles me ligaram no começo do ano, que a Federação Paraguaia estava precisando de um treinador, um técnico, e eles achavam que eu tinha um perfil que ia enquadrar bem para auxiliar eles lá. De início, eu tive muita vontade, mas tinha na dúvida se era o momento certo ou não, porque eu tenho vários outros projetos como atleta ainda, né? Eu tenho muita ambição como atleta, como cavaleiro, tenho meu negócio no Brasil que eu preciso tocar. Eu estava na dúvida se eu ia dar conta ou não, mas no final eu sou muito grato, muito feliz que eu aceitei. Tem sido uma experiência maravilhosa. Cheguei lá a primeira vez sem conhecer muito, sem saber o que esperar. O Denis Gouveia, que já foi o chefe de equipe deles por muito tempo, já me atualizou um pouco de qual que era a situação deles. Mas de verdade que eu fiquei surpreendido com a vontade de aprender que eles têm, com a receptividade que eles têm e a garra dessa molecada. Parece que quando quanto é mais difícil para você, você realmente quer, você precisa entregar mais, né? E tem sido maravilhoso, cara. Eu tenho aprendido muito no processo, porque são muitas pessoas diferentes, você precisa lidar, muitos casos diferentes que você precisa estar junto. O meu papel é um pouco de chefe de equipe, mas mais como treinador também do pessoal de categoria de base. Então, que eu fiz diversas clínicas lá, ajudando o pessoal a desenvolver. Achei que eles evoluíram bem, ficaram felizes com o resultado. Agora eu também, desde o início já estava, mas agora o foco se torna um pouquinho mais para a equipe principal, que é para tentar fazer uma equipe forte para o Odessur. No papel deles, como já é um pessoal de um nível mais alto, acaba se tornando um pouco mais de chefe de equipe, menos de treinador. Algumas pessoas ali a gente, óbvio, se põe à disposição para ajudar todos como treinador, mas é um papel um pouco mais de dar o suporte para tudo que eles precisarem do que realmente ser um líder e direcionar. E está sendo uma experiência muito legal, tenho aprendido bastante aí. E se Deus quiser a gente consegue fazer uma boa apresentação aí no ano que vem no Odessur. Massa. E para a gente começar a fechar esse círculo todo, você abre essa resposta falando que você não tinha certeza se aceitar porque você tinha você ainda tem muitas ambições enquanto atleta, enquanto o seu próprio negócio. O que é um pouco o momento atual do Caê? O que tá acontecendo, o que tá vindo, o que você tá sentindo desse próximo... Cara, é um momento com vários projetos. O projeto da CBH, como esse diretor de Educação e Desenvolvimento, a Federação Paulista, parte de Cavalos Novos ali, que é um projeto um pouco mais tranquilo, não tem tanta demanda. Chefe de equipe do Paraguai, mas eu ainda tenho muito... Para mim, acho que o principal ainda é Caê Cavaleiro. Tem um grupo de cavalos novos bem legal. Tem uma égua 8, 9 anos que eu acredito muito nela, tem muita qualidade. Tenho mais alguns cavalos de 6, de 5, de 4. Enfim, eu sinto que agora eu consegui formar uma escadinha de cavalos novos que estão vindo, que realmente faz a gente querer acordar cedo todos os dias, treinar, se dedicar, estudar, porque se eu conseguir bolar um bom planejamento, eu acredito que nos próximos 4, 5 anos eu estou com um grupo legal de cavalo aí na prova forte. E agora é trabalhar. Uma das coisas que eu acho que o cavaleiro de alta performance e o cavaleiro concursista sofre um pouco é exatamente com esse esquema. Você tem um bom 4 anos ou um bom 5 anos, mas você tá, assim como eu, quase todos os finais de semana, de quinta a domingo, em concurso. Uhum. Como é que faz para não perder o ponto desses 5 anos que fica em casa? É difícil, tem que ter uma equipe boa, tem que ter gente que consiga levar os cavalos bem no dia a dia e fazer uma boa estratégia. Tem que ter uma boa estratégia. Muito concurso pra gente, às vezes, que nem a parte do concursista, eu preciso sair muito, mas eu sou um cavaleiro onde muito concurso para mim não faz bem.
eu tenho o meu sistema de treinamento, eu preciso fazer, se eu tenho uma prova de competição, eu tenho uma semana de recuperação, uma semana de trabalho de plano e vara no chão, uma semana de treinamento técnico, e aí eu posso ir para a próxima competição. Se eu tentar emendar 2, 3 competições seguidas ali, para o meu sistema não encaixa. Então isso acaba que me ajuda com os cavalos novos também, porque eu acabo ficando bastante tempo em casa. Esse ano foi um pouco atípico, eu saí um pouco mais do que eu gostaria de ter saído, mas... E aí sim, não é fácil. Você acaba, às vezes, entendendo que você vai ter que atrasar um pouco um cavalo ou outro, porque você não conseguiu deixar ele do jeito que você queria para estar. Mas se você respeita o tempo do cavalo, isso não é o problema. O problema é se eu não tenho tempo de fazer a lição de casa e eu quero ir para a prova do mesmo jeito. Aí é onde você começa a se atropelar um pouquinho. Mas é importante entender, ter uma boa equipe, entender a rotina de cada cavalo e fazer uma boa rotina para você. Eu sinto que tem gente que gosta, que tem que estar competindo toda semana, que se não tiver a pessoa sente... Para mim eu não sinto falta disso. Para mim eu sinto falta de estar em casa com os cavalos novos, desenvolvendo, até mesmo para os cavalos principais. De concurso a concurso, eu perco um pouco de performance, não tem jeito. Eu preciso voltar para casa, fazer trabalho de plano, fazer exterior, varinha no chão. Para mim esse sistema é o que funciona mais. Kai, você falou um pouquinho mais cedo na entrevista, você falou uma coisa do tipo, eu senti falta aqui no Brasil de informação. Uhum. Quando você fala, você sentiu falta desde sempre? Ou você morou fora, você veio de uma escola fora, você ficou um tempo na Europa, você ficou um tempo nos Estados Unidos, você sempre esteve no Brasil? Um pouco, qual foi esse... Você decidiu profissionalizar aos 12. E aí eu fiquei no Brasil até os 18, fiz 18 anos, literalmente 2, 3 dias depois fui para os Estados Unidos. Mas nessa época que eu estava aqui, eu sentia muita falta de informação. Eu tive excelentes professores, mas a aula ela é uma prática. Então, um aprendizado prático que eu faço ali naquele momento. A gente tem várias formas de aprender. Ouvindo, podcast é uma delas, ouvindo pessoas falar. Assistindo é outra. Tanto que essa sensação que a gente tem quando a gente vai para a Europa e assiste um concurso legal, a gente volta melhor, porque você está assistindo e você está aprendendo. Lendo é outra forma, escrevendo é outra forma, praticando é uma forma. Então, a gente fazendo aula, a gente está exercendo uma forma de aprender, que é o praticando. Se tem alguém falando, você está fazendo, legal. Mas não tinha muita literatura, muita pessoas para você assistir. Eu me lembro de assistir poucas vezes o Alfinete no paddock. Nossa, para mim aquilo era uau. Um cara desse nível você está assistindo ali. Então, que era um baita de um privilégio quando vinham as pessoas de fora com essa equitação diferente. E naquela época a gente não tinha o acesso aos vídeos que você tem. Hoje em dia você entra aqui e você sabe o que está acontecendo no outro lado do mundo. Naquela época, para você ver uma prova de fora, tinha que encomendar a fita cassete, ela tinha que chegar aqui, tinha que assistir. E aí o que você tinha ali? Você assistia várias vezes até estragar a fita. Então que não tinha tanto acesso à informação que a gente tem hoje. Hoje já melhorou muito. Hoje você assina o Click My Horse, entra no YouTube, você vê muita coisa. Então foi uma dificuldade que eu tive muito. Eu lembro de me sentir muito frustrado, de saber que tem alguma coisa que não tá boa e não conseguir entender o porquê. E me dedicar pra caramba, trabalhar igual um doido o dia inteiro e não conseguir entender. Putz, o calo tá rígido na direita, por quê? Ops, talvez ele tá curto na esquerda, não é que ele tá rígido na direita. Tá, e o que eu faço? Qual que é a progressão do treinamento? Quais são os exercícios que eu vou fazendo? E fui para os Estados Unidos, lá trabalhei no começo com o Will Simpson e com a Nicole Simpson, excelentes pessoas, excelente cavaleiro e amazona, e o Will um cara muito voltado para o horsemanship, um cara que me fez enxergar o cavalo com outros olhos, com mais a visão do cavalo mesmo, e fazer pensar, que nem o primeiro cara que me explicou sobre a parte mental de um cavalo. O cavalo tem que estar motivado, ele tem que querer trabalhar na visão dele. E para mim foi meio, nunca ninguém me falou isso antes. Ele queria ter o cavalo feliz, queria ter Tecnicamente ali, para ele o mais importante não era ter um dressage perfeito, mas era ter um cavalo motivado, um cavalo com vontade, um cavalo confiante. Para mim aquilo era tudo novidade. O cavalo tinha que fazer o que eu estava pedindo, porque ele tinha que me respeitar e ponto. Tanto faz se ele queria ou não. Então ele me trouxe um outro mundo. E eu já tinha feito muitos cavalos novos no Brasil, porque pela falta de condição da minha família de comprar cavalo, eu tinha que estar sempre produzindo um pouco, desenvolvendo os cavalos. E quando eu cheguei nos Estados Unidos, a minha função era auxiliar eles com cavalos novos. Então foi muito aprendizado ali. E obviamente depois, quando a gente aprende o inglês, você tem acesso a muita literatura com muita informação diferente.
e livros escritos há mais de 100 anos, com informações super atuais, que você fica falando, uau, não é possível que há 100 anos atrás um cara escreveu um negócio desse e que hoje tem gente ainda que acha a equitação moderna. Moderno é que a gente não sabe, não é nada moderno. Você entende? E você para ler assim, é magnífico. É magnífico ver que o tanto de informação, de literatura rica que a gente tem no nosso esporte, mas ainda não em português. Muito disso em inglês, alemão. Não sei ler alemão, mas tem bastante coisa também, que muitos dos livros que eu li em inglês são traduzidos do alemão. Nossa. Dá um exemplo, Caí, de uma dessas coisas escritas há 100 anos atrás, 80 anos atrás. Tem uma que é muito legal. Tem várias. Vamos lá, uma. Imposição artificial de cabeça e pescoço. O pessoal hoje montando o cavalo com mais liberdade, mais livre. Você não deve forçar com as mãos um posicionamento artificial da cabeça e do pescoço. Explica a todos, o cavalo vai enrijecer as costas, vai perder a conexão, coisa que a gente vê acontecendo hoje em dia. O pessoal quer colocar o cavalo no frame, vou colocar o cavalo. Isso não existe. O cavalo entra com o pé, as costas sobem, ele encosta no bridão. Isso é um processo que leva tempo. Então eu artificializar isso não é benefício para o cavalo. Escrito mais de 100 anos atrás. Outra, comecei a trotar um cavalo quente. Se o cavalo quiser galopar, é mais benéfico que você permita que ele galope, utilizando um círculo, com um assento leve, uma mão suave, para que ele vá se acalmando, dá o tempo dele acalmar, depois você volta para o trote. Em vez de você ficar forçando, impondo que ele... Uma outra super legal. Se o cavaleiro não se sentir confiante o suficiente para montar um cavalo novo com as mãos leves, mesmo sabendo que esse cavalo novo pode assustar, pode corcoviar, significa que esse cavaleiro não está pronto para montar um cavalo novo. Porque não tem nada pior para um cavalo novo do que um cavaleiro montado, grudando na boca para se equilibrar ou com receio dele. E aí fala todos. Isso são raciocínios rasos perante ao tanto de informação que ele traz no livro. Mas são coisas desse tipo, a leveza nas ajudas, a preocupação com o desenvolvimento das costas do cavalo antes de você pedir uma reunião maior. Enfim, são muitas coisas que eu achava que era moderno, era coisa do Heinrich von Eckermann, permitia um galope. Mas não, o cavalo começou a querer trotar, galopar ali, não, sai da cela, deixa galopar um pouquinho. Não, o cara já escreveu isso há 100 anos atrás, isso não é nada de moderno. Né? É clássico, isso é equitação clássica. Né? O clássico, ele é sempre atual. Nossa. Depois passa pra gente 1 ou 2 nomes desses livros, só pra gente botar na descrição do podcast e tal, pra ver se... Passa sim. Oferecer a oportunidade de quem quiser se informar sem um benefício. A pessoa vai querer tem vários. Tem um livro que é muito legal, que tem até uma moça que traduziu agora, depois você pega o nome certinho, que foi traduzido, que é um livro da Federação Alemã de Equitação. E aí você tem o básico e depois você tem o avançado, eu não lembro os nomes certinhos. E esse é super legal. Fala sobre posição, sobre alinhamento, sobre todo o desenvolvimento da equitação. E eu não sei se ela já traduziu os outros mais avançados, mas se ela conseguir vai ser um baita de um benefício. Esse que eu falei especificamente é The Gymnasium of the Horse. Eu acho que é Gustav Steinbreck, se não me engano. Eu pego o nome certinho e passo para vocês. Boa, sensacional. Caio, eu queria agradecer imensamente seu tempo. Já acabou? Muito obrigado. Prazer enorme estar aqui. Finalmente saiu, né? A gente ficou Saiu, a gente está tentando faz alguns meses já, né? Isso, mas é isso. Essa vida de concurso, correria sempre para cima e para baixo. Não sobra tempo. Sobra menos tempo. Tá Boa. Okay? Obrigadão, João. Valeu. O ClaqueCast é uma produção do Claque. Esse episódio teve patrocínio da Royal Horse, líder global em nutrição equina. O episódio teve apresentação por João Marcum, roteiro e edição por Isabela Campadelli.